E aí, como você está, hein? Está tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz de nós estarmos juntos aqui no nosso quinto encontro. Olha só que coisa boa, né? Já é pela quinta vez que estamos juntos aqui na nossa série e já estamos caminhando para o final, mas tem sido uma grande bênção para mim. Eu tenho recebido perguntas de alguns, tenho me comunicado com alguns que têm estudado a palavra de Deus aqui juntos no nosso canal Clamor da Meia-Noite. Eu gostaria muito que você permitisse que Deus terminasse a boa obra que começou já na sua vida. Hoje é um tema muito especial e para isso eu convido você para juntos fazermos uma oração ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque estamos juntos mais uma vez, unidos através da Tua Palavra em oração nesse momento. Pedimos ao Senhor que venha de uma forma muito especial abençoar a cada um que tem dedicado seu tempo a estudar a Tua Palavra. Quer seja aqui nessa nossa série, o Clamor da Meia-Noite, quer sejam pessoas, ó Deus, que têm aberto a Palavra do Senhor e buscado a orientação que vem do céu. Teu Santo Espírito venha de uma forma muito especial conduzir a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido amigo, eu gostaria de dizer para você que no tema de hoje a gente vai ver um assunto muito curioso para muitos, né? Especialmente pessoas que já conhecem um pouco da palavra de Deus. Existem muitas dúvidas acerca do tema da lei de Deus. São essas dúvidas que a gente pretende tirar um pouco hoje. É evidente que o nosso tempo é curto, são alguns minutos, e pode ser que a nossa fala aqui venha provocar também alguma pergunta específica sua. Então você pode endereçar essa pergunta para a gente, pode enviar uma mensagem e a gente com muita alegria vai estar talvez abrindo a palavra de Deus em outros versos, em outros textos que por questões de tempo não será possível aqui, tá bom? No nosso estudo da semana passada, nós falamos um pouco sobre o grande conflito. Esse é um tema incrível na palavra de Deus, porque ele tece toda a Bíblia, né? Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos lá o tema do grande conflito entre Cristo e Satanás. E cada um de nós que vivemos nesse mundo, e cada pessoa que já passou por esse mundo, ela se envolveu e se envolve no tema do grande conflito. Cada pessoa precisa tomar a sua própria decisão de que lado quer estar. E a gente conseguiu, no último estudo, avançar também na importância da lei de Deus, especialmente nesse contexto do grande conflito. Quando a gente decide pela lei de homens ao invés da lei de Deus, é uma forma de Satanás se disfarçar por trás desse engano. E aí então a pessoa, mesmo não de forma tão consciente, como foi o caso de Eva, né? A gente lembrou o caso dela no nosso estudo passado. Mesmo de uma forma não tão consciente, ela acaba se rendendo também, se aliciando aos enganos de Satanás. Muito bem, eu gostaria no encontro de hoje, nós temos aqui 3 desafios, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado. Esse é um tema que gera muita dúvida, muita discordância entre as pessoas que buscam a servir ao Senhor. E a respeito do sábado, eu quero só completar, em primeiro lugar, alguns textos que a gente não conseguiu ver na semana passada acerca da lei de Deus. O primeiro texto, ele é Gênesis 2,17. Gênesis capítulo 2, verso 17. Em Gênesis 2,17, o texto diz assim:
Vamos ler a partir do 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos a palavra de Deus. Deus está dando uma ordem, Deus está conduzindo as coisas. Aqui agora no capítulo 3, os versos, o verso 4 diz assim: Mas a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você percebe aqui o grande conflito? Deus dizendo que morre e o inimigo dizendo que não morre. Deus dizendo: não chegue perto dessa árvore. E o inimigo dizendo assim: olha, Deus está enganando você, porque Ele sabe que se você comer, você vai ser como Ele. Você se lembra no estudo passado que um dos estágios do diabo foi exatamente esse? Almejar ser igual a Deus? Pois é, agora ele também coloca essa aspiração no coração humano. Por mais que ela seja frustrada, sabemos disso, mas essa estratégia de Satanás tem funcionado com muitas pessoas e funcionou com Eva também. Veja, por que nós estamos lendo esse texto? Porque, embora nós não temos aqui o formato dos 10 mandamentos nesse texto, nós temos a palavra de Deus em face da palavra do inimigo de Deus e uma decisão a ser tomada, uma escolha a ser feita. E a escolha, ela determina a vida eterna ou a morte eterna. Veja, vamos ainda a um outro texto, Salmo no capítulo 1. Esse salmo é muito conhecido, é um salmo muito lido, e dificilmente você vai frequentar uma igreja, quer seja ela qual for, sem nunca ter ouvido um sermão ou alguém falando sobre o Salmo capítulo 1. O Salmo capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, esse é um outro texto interessante, porque ele fala sobre a realidade também de duas vozes, né? Aquela pessoa que se detém, que anda e que se assenta na roda dos escarnecedores, ela acaba tendo a sua vida guiada por esse padrão, por essa condução, melhor dizendo, mas em contraste com essa pessoa está aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele então medita de dia e de noite. O Salmo ele continua agora falando das vantagens que há em relação a obedecer à lei do Senhor. E a ilustração aqui é belíssima, pois traz à tona uma árvore, né, que é plantada junto à corrente de águas. Mesmo quando o tempo está seco e não chove há muito, uma árvore que é plantada junto a correntes de água, ela por muito tempo ainda é uma árvore frondosa, bela e bonita. Veja, eu quero ainda ler com você um outro texto. Ele está no livro de Eclesiastes. Abra comigo Eclesiastes. Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 12.
O verso 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o mais importante, o resumão, diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja, existem muitas pessoas que falam que a lei de Deus foi abolida. Veja, se a lei de Deus foi abolida, então quer dizer que a gente pode fazer coisas como a idolatria, como o adultério, roubo ou furto, o roubo ou o assassinato, ou a cobiça, porque se a lei foi abolida, então não existe mais um padrão legislativo de Deus. O que esse texto ele está dizendo é que no juízo de Deus, Deus tem registrado toda a ação humana, cada intenção, cada ação humana, ela será trazida a juízo. E assim como são os nossos julgamentos, há um advogado de defesa, há uma promotoria de acusação, há também um juiz. Existe, para que tudo isso aconteça, necessita também uma legislação. Ora, se você está sendo levado a julgamento porque atropelou alguém, uma ilustração até um pouco dramática aqui, é porque existe uma legislação de trânsito na qual existe precedentes para isso, para lidar com situações de pessoas que infringiram a lei. Ora, se não houvesse placas de trânsito, sinais de trânsito, ou até mesmo um código de trânsito, como poderia uma pessoa ser julgada por um crime de trânsito? Percebe o quanto que, se nós tirarmos a lei de Deus, a gente tira toda uma estrutura e Satanás vence? Veja, eu ainda gostaria agora de ler com você um dos textos que a gente leu no estudo passado. Nós vamos em Apocalipse, no capítulo 12. Como eu disse para você, a gente poderia ler ainda muitos outros versos, mas precisamos seguir com o nosso tema de hoje e qualquer dúvida a gente pode responder essa dúvida sua através das mensagens ou através dos seus comentários aqui nos nossos vídeos. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como eu disse, esse é um texto que a gente leu na semana passada, mas só para a gente relembrar de que mesmo no tempo do fim, mesmo agora já com a Bíblia terminando, falando dos últimos momentos da história desse mundo, nós ainda temos o tema, o aspecto da lei de Deus ainda em vigência, ok? Amigos, quando a gente fala da lei de Deus, e na semana passada nós citamos esses mandamentos, eu tenho certeza de que a maioria de nós concorda com no mínimo 8 ou até 9 desses mandamentos. Quem de nós não concorda que não devemos ter outros deuses diante do Senhor? Quem de nós não concorda que não devemos tomar o nome de Deus em vão? Ou que não podemos e nem devemos matar, roubar, adulterar, ou invejar aquilo que é do próximo, até mesmo o pecado do testemunho falso? Quantas vidas prejudicadas por conta de histórias que nunca aconteceram? Talvez você já foi vítima de uma situação assim, não é? Veja, mas é exatamente no meio desse bloco de mandamentos que se encontra o mandamento do sábado. Por que que esse mandamento ele precisa ser mandamento esquecido? Veja, vamos mais uma vez nos voltar a esse mandamento lá em Êxodo capítulo 20. Quero ler com você. Êxodo capítulo 20, verso 8. Em Êxodo 20, verso 8,
O texto diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, está muito claro o mandamento do sábado aqui. Mas por vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem as seguintes questões. Bom, sábado é coisa de adventista do 7º dia. Ou sábado é coisa de judeus. Ou sábado é coisa de quem vive debaixo da lei. Veja, se sábado é coisa de quem vive debaixo da lei, tudo bem, pode até ser, mas aí o mandamento do não matarás também. Então, uma pessoa que pretende obedecer este mandamento, não matarás ou não adulterarás, ele também é uma pessoa antiquada e ultrapassada que precisa rever os seus conceitos, porque no mesmo grupo de mandamentos onde há o sábado, existem também outros mandamentos que não são descartados pela comunidade cristã. Veja, a gente precisa ser sincero diante de Deus. Mais do que a voz de líderes religiosos, e eu quero me voltar agora ao que nós começamos no nosso primeiro encontro. Vocês se lembram por que a nossa série se chama O Clamor da Meia-Noite? Vocês se lembram que Jesus, ao falar da sua volta e anunciar ali sinais, ele pede muito cuidado e atenção com falsos líderes, com falsos profetas, pessoas que viriam em nome de Jesus, até mesmo curando, profetizando, expulsando demônios, mas pessoas que não tinham nada a ver com ele. Veja, eu quero ler com você um texto agora de Tiago. Tiago, capítulo 2. Abra comigo, lá quase no final da sua Bíblia. Nós vamos ler Tiago, capítulo 2. E aqui diz assim, no verso 10. Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja, quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha como Tiago chama a lei do Senhor. Não é uma lei que nos aprisiona, assim como a lei de trânsito, não é? Como você vê colocar o cinto de segurança? Você vê como uma prisão? Eu imagino que o legislador do Código de Trânsito não pensava dessa forma. Talvez ele pensava em proteger você e a mim, proteger a fim de que, no caso de um acidente, se ele em algum momento acontecer, o cinto possa ajudar na proteção. Então veja, é por isso que Tiago ele chama a lei do Senhor de lei de liberdade, porque eu conheço pessoas mergulhadas no adultério, pessoas viciadas em toda sorte de concupiscências da carne desse mundo, e ao se encontrar com a lei de Deus, eles perceberam que essa lei de Deus de fato era uma lei de liberdade. Ficar preso na lei do Senhor era a garantia de estar liberto da lei de Satanás. Você percebe isso? Você está percebendo que nessa série, O Clamor da Meia-Noite, a gente está percebendo que não existe em cima do muro? Ou nós obedecemos à lei de Deus e somos escravos dessa lei, como Paulo usa essa expressão,
ou nós nos tornamos escravos das leis de Satanás, essas sim aprisionam e levam à morte. Veja, deixa eu fazer uma caminhada com você muito especial aqui. Exatamente para a gente tirar um pouquinho essa ideia de que sábado é coisa de adventista, sábado é coisa de judeu. Olha só, vamos começar em Gênesis. A gente já leu este livro hoje, né? Aqui no nosso estudo. Mas vamos ainda agora no finalzinho do capítulo 1, Gênesis. Finalzinho do 1, início do capítulo 2, o texto diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Percebe isso? Não foi a igreja adventista que inventou o sábado. Você pode até não concordar, você pode até estar chateado, talvez, mas não fique chateado com o pastor, não fique chateado com a igreja. Você pode expressar sua chateação a Deus. E em oração, se você conversar com Ele a respeito disso, Ele vai confortar o seu coração e Ele vai dizer para você assim: você está preocupado com o que, meu amigo? Com o seu trabalho? E aí você pode abrir a palavra de Deus no Salmo. E o Salmo ele diz assim: olha, eu já fui velho, eu já fui novo e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aliás, deixa eu contar para você uma pequena experiência sobre isso. Eu já estive em alguns lugares do mundo como missionário, fazendo trabalhos missionários além mar. E um dos lugares mais remotos e pobres que eu já estive foi num pequeno país na costa ocidental da África, chamado Guiné-Bissau. Esse é um país que divide o Oceano Atlântico conosco aqui, pois fica na costa, como já disse, né, na costa ocidental da África. E amigos, eu vi muita pobreza em Guiné-Bissau. Eu vi situações muito difíceis de ver e de lidar. Em Guiné-Bissau eu chorava todos os dias. Em Guiné-Bissau eu via a impotência humana, mesmo ali com recursos para poder ajudar aquelas pessoas, construir igrejas, atendimento médico, escolas. A gente sai com a sensação de que não resolvemos o problema, de tanto que são as demandas. Mas mesmo em ambientes assim, sabe o que eu percebi? Eu percebi que existe uma diferença clara entre o povo de Deus e o povo que não é o povo de Deus. Entre o povo de Deus, eu percebi também a pobreza. As pessoas que se tornam adventistas lá não são ricas. Ao contrário do que muitas igrejas pretendem prometer, as pessoas que se batizam em Guiné-Bissau ou em qualquer lugar do mundo, não existem promessas de riquezas para essas pessoas. Mas uma diferença eu vi. Eu não vi entre o povo de Deus a miséria. Eu vi a pobreza, eu vi limitações, mas eu não vi desespero, eu não vi a fome, eu não vi panelas vazias. Sabe, queridos, até mesmo em regiões tão desfavorecidas, o cuidado de Deus tem se mostrado em lugares assim também. Talvez você já tenha ouvido falar do tema do sábado, mas o que lhe falta um pouco talvez ainda é disposição, coragem e dedicação a tomar uma decisão. Veja, eu quero ler com você ainda outros textos da Palavra de Deus. Olha só o que diz o capítulo 16. O capítulo 16, ele vai nos contar uma história muito conhecida. Eu tenho a certeza que você conhece essa história. É a história... não é Gênesis 16, é Êxodo 16, tá bom? Só uma correção, deixa eu também me corrigir aqui,
Muito bem. E aqui em Êxodo 16, nós temos a história tão conhecida do maná. O povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito e nessa caminhada que durou 40 anos por conta da rebelião do povo, hoje o povo estava aqui e amanhã estava lá na frente. Não tinha como plantar. Era deserto e mesmo que a plantio florescesse ou brotasse, na época da colheita eles já não estariam ali mais. Então Deus ele fez milagres diários para aquele povo. Deus ele mandava todos os dias um pão chamado maná. E esse pão caía quantos dias da semana? Esse pão não caía os 7 dias da semana. Esse pão caía apenas 6 dias. Qual era o dia que o maná não caía? Isso mesmo, o maná não caía aos sábados. Olha só o que diz o verso 22. Ao 6º dia colheram um pão em dobro, 2 gômeres cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe, isto é o que disse o Senhor. Amanhã, que dia é? Era o 6º dia, não é? E aí o verso 23 diz assim, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozinhar no fogo, cozinhar no forno. Se que quiseres cozer em água, cozinhar em água. E todo aquele que sobrar, separe e guarde para a manhã seguinte. E guardaram pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E ele não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, olha só o que aconteceu aqui no verso 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. E olha só o que diz o verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Será que essa não é a pergunta do Senhor para você hoje também, meu amigo, minha amiga? Até quando você vai resistir? Até quando Deus vai bater a porta do seu coração, mas ainda do lado de fora? O verso 29 diz assim, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Amigos, o maná era algo diário, e se você pegasse o maná e guardasse para o dia seguinte, ele estragava, ele dava bichos. O único dia que você estaria autorizado a pegar o maná sem que ele estragasse, me refiro a mais do que uma pessoa poderia comer em um dia, era na sexta-feira, era no 6º dia, porque no sábado o maná não caía. E o maná que fosse pego em outro dia e guardasse para outro dia, ele estragava. Mas o maná da sexta-feira, que era usado no sábado, este maná não estragava. Que coisa incrível! Veja, queridos, Deus está falando com você, não são palavras minhas, eu não estou lendo aqui um livro de normas e regras da igreja adventista, eu estou lendo a palavra de Deus, a mesma que você tem aí em suas mãos. Veja, eu quero ler com você alguns textos referentes a Jesus. O que Jesus ele pensava sobre o sábado. Veja, eu quero ler com vocês aqui Marcos, capítulo 2. Olha só o que diz Marcos no capítulo 2. Muito bem, eu já encontrei aqui Marcos capítulo 2 e eu quero ler com você o verso 27, que diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado,
De sorte que o Filho do Homem é também o Senhor de qual dia? É o Senhor do sábado? Veja, amigos, qual é mais importante, o sábado ou as pessoas? Deus está respondendo aqui, é evidente que são as pessoas. Deus não fez pessoas para colocar no sábado, mas Deus fez o sábado para abençoar pessoas, entende isso? O que é mais importante, as roupinhas ou os bebezinhos? Tá? Se você pudesse escolher, tá? Ficaria com o bebê ou com a roupinha do bebê? É claro que o bebê é mais importante que a roupinha, mas exatamente porque os bebês são importantes e nós os amamos, que nós fazemos roupinhas para eles. Entende isso? Os bebês são muito mais importantes e agora, quando eles nascem, a gente compra roupinha, a gente compra sapatinho, a gente compra lacinho, mas é evidente que os bebês são muito mais importantes que os lacinhos ou as roupinhas. Ou seja, por que Jesus está dizendo isso? Porque na época dele havia muita distorção acerca do sábado. Pessoas estavam guardando o sábado erroneamente. Veja quantos momentos, inclusive aqui no próprio texto de Marcos, no capítulo 3, a gente encontra a história do homem da mão ressequida. Eles haviam armado uma situação para que Jesus ficasse em posição de constrangimento e eles conseguiram uma pessoa que tinha a mão ressequida, uma das mãos atrofiadas. Aquele dia era sábado e Jesus cura aquele rapaz no sábado. E o fato de Jesus curar aquele rapaz no sábado, isso gera naquela comunidade um grande burburinho. Veja, Jesus também curou o paralítico que há 38 anos ficava no tanque de Betesda sem que ninguém pudesse empurrá-lo quando as águas eram agitadas. Que dia era aquele? Era sábado. Jesus também colheu espigas aos sábados. E muitos usam desses textos para dizer assim, veja, o sábado foi aborrido. Não, Jesus ele está corrigindo a rota. Muita gente estava sobrecarregando o sábado, colocando nas horas do sábado coisas que Deus nunca pretendeu colocar. Veja, quem disse que porque é sábado não se pode curar uma pessoa? O sábado é exatamente para isso, para fazer o bem, para estar com as pessoas, para ministrar a palavra de Deus, para fazer visitas a hospitais, para dar um estudo bíblico. O sábado não é um dia de não fazer nada. O sábado é um dia de fazer coisas diferentes. Entende isso? E agora, eu quero ler um pedacinho aqui dessa história de Marcos, só o finalzinho da história, para você perceber a que ponto eles tinham chegado. O texto diz assim, olha, verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. O texto termina assim. Ou seja, eles não gostavam que Jesus curasse no sábado, mas eles não se importavam em arquitetar a morte de alguém no sábado. Percebe isso? Jesus curava aos sábados, eles não gostavam, mas eles estão se assentando aqui e arquitetando a forma de assassinar alguém. Que dia que era esse? Era sábado. Veja, isso não se pode fazer em dia nenhum, mas se a questão deles era, se Jesus não podia fazer boas obras, evidentemente eles também estariam vedados das obras de Satanás, especialmente nesse dia. Percebe como Jesus ele está tentando corrigir a importância do sábado no coração das pessoas? E o próprio Jesus ele diz assim, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Eu quero ler com você ainda um outro texto aqui dos Evangelhos. Como eu disse, a gente poderia passar aqui horas lendo textos bíblicos, mas eu selecionei alguns, né? E se talvez esses textos que eu selecionei, eles não contemplem a sua dúvida, aí por favor, envie o teu questionamento. Será um prazer a gente estudar de forma mais pessoal. Mas veja, olha só o que diz Lucas, capítulo 23. Abra comigo, Lucas, capítulo 23, verso 53. O texto diz assim, e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado.
Era o dia da preparação e começava o sábado. Veja, Jesus morreu em que dia? Você sabe, Jesus morreu numa sexta-feira. Ele ficou morto no sábado e ele ressuscitou em qual dia? Ressuscitou no domingo, ok? Morreu na sexta, ficou morto no sábado e ressuscitou no domingo. Então vamos lá para o texto, verso 54. Era o dia da preparação e começava qual dia? O sábado. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, olha só, nós estamos em Lucas aqui, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Um outro detalhe, muitos dizem assim, depois que Jesus morreu na cruz, a lei foi abolida. Veja, se a morte de Cristo aboliu a lei dos 10 mandamentos, então a morte de Cristo ela abriu as portas para o pecado. Porque, como eu disse para você, a lei de Deus não é só o sábado. A lei de Deus é a idolatria, são restrições quanto ao nosso relacionamento com as pessoas, nosso trato com os pais, é a nossa relação com aquilo que não é nosso. E veja, é evidente que a morte de Jesus não veio para abolir a lei de Deus. Veja, se a morte de Jesus fizesse isso, o próprio Jesus veio para ser um contrário a Deus. A morte de Cristo, amigos, veio para nos tirar e nos libertar da culpa do pecado. Aquilo que a enfermidade da carne, como diz Paulo no capítulo 7 de Romanos, não podia dar, alguém com semelhança de carne pecaminosa, ele veio e se ofereceu em nosso lugar. E uma coisa interessante nesse texto é que a guarda do sábado ela se dá aqui no Novo Testamento e ela se dá também depois da morte de Cristo. Existem vários textos na Bíblia onde Paulo, já em dias avançados, depois da ressurreição de Jesus, ainda continua guardando o sábado, há vários deles. Então, meus amigos, vejam, o que eu quero destacar com você aqui é que nós não temos desculpas, Nós não temos desculpas. Aqui em Isaías, capítulo 58, vamos a Isaías 58, já está terminando. Isaías 58, no verso 13, diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Amém? O que Deus está dizendo aqui é para você ficar tranquilo. Porque se você se desviar o pé de desobedecer à lei de Deus e se tomar o sábado como dia do Senhor Deus, Ele tem bênçãos especiais para você. Não é porque o pastor Wesley disse, não é porque a igreja adventista está dizendo, é porque a boca do Senhor disse. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria ainda de ler com você um último texto. Esse texto ele está em Isaías 66. Abra comigo, a gente estava no capítulo 58. E agora aqui no capítulo 66, o texto diz assim, verso 22, ok? 66, 22. Porque como no novo céu e na nova terra que hei de fazer, e que estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Amém? Eu quero que essa promessa se cumpra em minha vida e na sua também. E aí o verso 23 diz assim: será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro,
virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Veja, eu tenho uma notícia para você. Além de o sábado não ter sido abolido, esse texto ele nos remete a um futuro ainda à frente, quando os salvos, os redimidos, eles estarão vivendo com o Senhor no novo céu e na nova terra. E lá nesse ambiente, a palavra do Senhor diz que a cada ciclo de tempo, a cada sábado, toda a carne virá adorar perante o Senhor. Que maravilha! Meus queridos, cuide para que ninguém vos engane. Cuidado! A nossa série ela tem como título O Clamor da Meia-Noite. E um dos aspectos importantes desse tema é que o clamor da meia-noite é uma voz que no meio da noite ela anuncia que o noivo vem vindo. Lá vem o noivo sair ao seu encontro. Acredito que esse é um dos papéis que Deus chamou eu e você para assumirmos. A gente acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é feita de pessoas especiais, diferentes. Aliás, somos pecadores como qualquer pessoa desta terra, mas acreditamos sim que Deus tem um chamado especial para mim, para você e para todo aquele que se dispõe a servir ao Senhor nos dias finais dessa história. E esse chamado se chama evangelismo. E quando a gente chama pessoas, quando a gente anuncia sobretudo a vinda do noivo, e no momento tão pontual que é a meia-noite, não me refiro à meia-noite literal do relógio, mas me refiro ao clímax da história desse mundo. Momentos que se aproximam da volta de Jesus, sinais que claramente apontam para a brevidade desse encontro. É exatamente nesse momento, meu querido irmão, que nós somos chamados por Deus a levantar os mandamentos de Deus. A verdade que foi jogada por terra, a verdade que foi mudada e descaracterizada, como a gente viu na semana passada. Nós somos chamados por Deus a sermos reparadores de brechas, a sermos restauradores desse altar do Senhor. Você gostaria de fazer parte desses filhos do Senhor que guardam o sábado do Senhor, que não se importam apenas com os 9 mandamentos, sendo eles muito importantes, ou seja, nada vale também guardar o sábado e não guardar os outros, mas também nada vale guardar os outros e não guardar o sábado. Você não gostaria de aceitar esse convite? Não gostaria você de ser agora um guardador do sábado, do santo dia do Senhor? Não diga não à voz de Deus. Deus está chamando você e sua família. Eu quero orar por você nesse momento e que Deus abençoe você. Nós queremos marcar, inclusive, a data do seu batismo. Nós vamos terminar essa série falando sobre o batismo. E sabe, meu amigo, esse é o momento, essa hora. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos nossos encontros que estamos tendo aqui. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de ainda termos em nossas mãos a Tua Palavra. Por favor, ó Deus, nos despeça em paz, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que tem assistido essa série. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa estarmos juntos aqui. Até o nosso próximo encontro. Que Deus lhe abençoe ricamente.